E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo nesse nosso mês do Halloween 2020, o 9º ano consecutivo que a gente tem vídeo especial de Halloween aqui no Lervecia. Vamos lá, né? Como costume, um brinde aí a todo mundo de alma trevosa, todo mundo de alma vintage também, e todo mundo que está acompanhando aqui o nosso mês do Halloween. Vamos lá! E hoje a gente vai conversar sobre um conto desse livro aqui. Essa é uma edição da Dark Side Books, vocês podem ver, super caprichada. E o livro em questão é do Robert Louis Stevenson. Vou mostrar aqui para vocês aqui o título, que é então O Médico e o Monstro e Outros Experimentos. Olha pra vocês aí que legal. Edição costumeiramente bonita da Dark Side Books, né? E o conto que a gente vai conversar hoje é então o sinistro Janet a Entortada. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povo, esse conto aqui é muito legal. Eu gostei demais. Janet a Entortada, do Robert Louis Stevenson. O cara, ele é mundialmente famoso pelo seu clássico, sua obra-prima, né? O Médico e o Monstro, que é o que tá nessa edição aqui. Mas ele também é bem famoso por outras obras de aventura. Ele escrevia pra tu quanto é canto, atirava pra tu quanto é lado. E uma obra bem famosa dele é A Ilha do Tesouro. Eu até tenho aqui, eu esqueci de pegar pra vocês, mas eu tenho ela aqui numa edição ali. Numa edição bem antiguinha. Eu tenho ali, eu li quando criança, adorava. Tem uma outra dele que chama Raptado também. Ele escrevia pra tudo quanto é jeito. Escrevia gênero de terror, escrevia aventura, escrevia contos, ele escrevia muita coisa. E esse aqui é um conto que eu li em conjunto com a minha amigona, a Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá. Inclusive, ela já até fez vídeo já sobre ele. Corram lá no canal dela, pessoal, ficou muito legal o vídeo dela. Vocês poderem ver a impressão dela que ela teve sobre esse conto. E vamos lá, algumas informações antes de eu falar sobre o conto em si. O conto foi publicado originalmente na revista escocesa Cornhill Magazine, em 1881. Em uma publicação especial de Halloween. Olha pra vocês verem que legal, porque o Robert Louis Stevenson, ele é escocês, né? Ela foi publicada antes da obra-prima máxima do Robert Louis Stevenson, que é então O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro é de 1885 e o conto é de 1881. E esse conto foi posteriormente republicado na coletânea The Merry Men and the Other Tales and Fables, de 1887, que é uma coletânea que o Robert Louis Stevenson lançou em vida, só com contos dele. Olha pra vocês verem que legal. Então vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês verem. Olha que macabro, povo. Olha isso aqui. Olha que sinistro. Muito sinistro. Ficou muito legal. Essa edição da Dark Side ficou muito bonita, gente. Essa coleção que eles estão lançando do Medo Clássico tá muito legal, tá muito interessante. E eu tô fazendo ela inteirinha. E o que é esse conto? Vamos lá. Esse conto... Desculpa. Esse conto, a gente vai ter a narração bem interessante, tanto é que esse conto foi difícil de ser traduzido, nunca tinha sido traduzido antes. Ele foi traduzido agora, pela primeira vez em português Brasil, porque ele foi escrito de uma forma bem peculiar. Porque ele é todo narrado como se fosse o relato de um morador local da cidadezinha do interior que a história se passa. E ele tem todo o seu dialeto, tem todo o seu sotaque, igual eu aqui, eu não converso com sotaque e tudo mais, então ele tem todo um jeitão de falar. Ó, vou ler só um pedacinho só pra vocês poderem ver, ó. Faz 50 anos, bem quando o seu Solis chegou em Beware pela primeira vez, ele ainda era jovem. Eu não tô inventando isso, pessoal, eu tô lendo conforme está escrito. Um mancebo, disse o pessoal, cheio de sabedoria dos livros e bom para explicar as coisas. Mas o que não era normal em alguém tão jovem, ele não tinha nenhuma experiência de vida com religião.
Os mais jovens ficaram muito animados com o talento dele e com o jeito dele de falar. A reza dele era boa. E quando eles acharam que ele ia se aperrear pro modo que a paróquia era um bocado desarranjada, e era mesmo. Olha pra vocês verem, eu não inventei nada, eu li conforme está escrito, ele foi escrito dessa forma. Você imagina para o tradutor traduzir isso do inglês do século XIX, escrito desse jeito na língua original. Imagina, deve dar um trabalhão. E vamos lá, a história é o seguinte, a gente tem aqui o senhor Solius, que ele é um pastor dessa cidadezinha aqui, é uma cidadezinha do interior da Escócia, interiorão mesmo, cidadezinha bem pequenininha, e esse pastor ele já tem uma certa idade, ele já é um senhor mais velho, e ele dá medo nas pessoas. Quando ele vai fazer o seu sermão, a sua pregação lá no púlpito da igreja, ele fala de forma muito entusiástica, ele fica assim acelerado, ele fica assustador aos olhos das crianças e algumas pessoas mais velhas. E eles dizem que tem uma certa data em especial, que é o dia 17 de agosto, que ele faz um sermão assustador sobre o diabo, que tira o sono das pessoas mais sensíveis. Olha pra vocês verem. Então a gente vai ter o relato desse morador, um morador mais velho também, que conta, que se lembra de quando o Sr. Solis chegou na vizinhança, quando ele era jovem, há muitos anos atrás. Ele vai contar então que o Sr. Solis chegou nessa vizinhança, que ele era um recém-formado religioso, e ele chegou cheio de livros, ele andava carregando livros para tudo quanto é lado. É bem interessante até que eles falam que esses livros não eram só a Bíblia. Ele também tinha livros de outros deuses, outras divindades. Olha pra vocês verem. E isso já era um escândalo para a época, pro pessoal ali, porque um pastor de Deus, temente a Deus, ao verdadeiro Deus, só pode ler uma palavra de Deus, que é a Bíblia. Ele até fala, a Bíblia, a palavra de Deus cabe inteirinha num livro só, e esse livro cabe debaixo da dobradura da manga. Olha pra vocês verem. E ele fala isso, né? E o pessoal, era o que o pessoal pensava, o pessoal ficava horrorizado com ele lendo sobre outros deuses, outras crenças e tudo mais. E ele também parece gostar muito de escrever. Tanto é que eles vivem falando que ele vive escrevendo por aí. Ele sempre abre um livro e começa a escrever. Dá a entender que ele está escrevendo seu próprio livro. Só que isso nunca chega a ser conclusivo na história toda. É só um detalhezinho que fica ali, mas é interessante. E acontece então que ele vai morar na casa paroquial da igreja. Tem a igreja e tem a casa paroquial logo ao lado da igreja. E para poder dar conta de toda a igreja, de cuidar da igreja e da casa paroquial onde ele mora, o juiz da cidade recomenda então que ele arrume uma governanta, uma ajudante para poder ajudar ele. E ele indica então a Janet Morland. É Morland? Deixa eu ver aqui, pessoal. Carmen Parham. A Janet Carmen Parham, gente. Deixa eu procurar aqui. Janet McClure. Ele indica a Janet McClure. Só que a Janet, ela tem toda uma má fama por toda a cidadezinha. Eles dizem que a Janet é esquisita, que a Janet é muito quieta e que a Janet tem um pacto com o diabo. E para piorar, essa Janet teve um filho fora do casamento. E dizem as más línguas que esse filho é um dragãozinho. Olha pra vocês verem, eles não falam mais nada sobre o filho, só fala que o filho é um dragãozinho. Que ela nunca se casou e que ela teve esse filho, esse dragãozinho, fora do casamento. E que ronda um mistério ao redor dele. Ela não ficou com ele foi pra fora. Não tem, a gente não tem informação nenhuma sobre esse dragãozinho que ela pariu. E tem todo esse falatório ao redor dela, que ela é esquisita, que ela é muito calada, que ela tem pacto com forças demoníacas. Dizem até que as crianças já viram ela conversando sozinha, que ela é muito estranha e tudo mais. Tá, o pastor, o Sr. Solis, resolve então contratar a Janet para poder ajudar ele na paróquia. E ela vai pra lá e ele percebe que ela é quietona, que ela é reservada, que ela é no canto dela ali, que ela é estranha. Você percebe que ela é esquisita, ela não é comum, digamos assim. Pode ser que ela seja... Como que é a palavra? Excêntrico é a palavra chique que eles usam para pessoas diferentes, né?
Pode ser que ela seja uma pessoa excêntrica, mas que pra vizinhança religiosa e daquela época, século XIX, não era bem visto, né, gente? Essa até hoje, pessoa diferente demais não é bem vista. Imagina aquela época no interiorzão. Pois então, a história vai continuar, porque um dia, as mulherzadas da vizinhança, que não tem mais o que fazer, a não ser cuidar da vida dos outros, resolve catar a mulher pra Cristo. Eles pegam ela, eles arrastam ela pra beira do lago e resolve tirar a prova dos 9. Vamos ver se essa mulher é bruxa mesmo ou não. Vamos tacar ela na água. Igual o Maleus Maleficarum fazia, né? O Maleus Maleficarum era o livro Martelo das Bruxas, que era como se fosse um manual de caça às bruxas do século XV, XVI, XVII, que foi usado por todos esses séculos durante a Inquisição. E tinha esse costume idiota e bárbaro de que se você jogasse uma bruxa no lago, a bruxa verdadeira ia afundar igual pedra. Mas se ela boiasse, ela era um humano temente a Deus. E eles catam essa mulher e saem arrastando ela, e a mulher começa a gritar desesperada: o que vai acontecer? Vocês vão me afogar, que não sei o que, não sei o que. Acontece então que o Sr. Solis vê aquilo, o pastor, e ele corre em ajuda dessa mulher. Pera aí que eu vou beber um golinho aqui que eu tô falando demais. Voltando. Ele corre em ajuda da Janet. Ele vai atrás dela e ele fala, ele interrompe aquela loucura que tá acontecendo ali, tira a mulher, a Janet, do braço daquelas mulheres ensandecidas e fala: o que tá acontecendo aqui? E as mulheres falam: a gente vai fazer a prova, se ela é bruxa, se ela é filha de Satanás e tudo mais. E ele vai e fala: não, pode deixar que eu resolvo aqui. E se vira pra Janet e fala: Janet, você renuncia a todas as forças e os poderes do diabo e vira temente a Deus. Nessa hora, a Janet dá uma travada assim, ela meio que gagueja e fala: eu renuncio todo o poder das trevas, todo o poder do diabo e viro uma temente a Deus. Quando ela vai falar a palavra Deus, ela meio que engasga, ela solta assim meio muxoxo, sabe? Você percebe que o negócio tá esquisito ali. Tudo bem, as mulheres largam a mão dela, a Janet vai embora pra casa paroquial junto com o padre, com o pastor, e a história vai continuar. Só que é o seguinte, a partir daquele dia, para todo lugar que você via a Janet, ela tava entortada. Olha pra vocês verem. Bem como a ilustração mostra pra gente aqui. A mulher anda pela cidade desse jeito aqui, com o pescoço entortado pro lado, andando meia troncha, meia torta, meia esquisita, travada, e a mulher não consegue falar direito. Ela fica só balbuciando, ela começa a babar, e as pessoas ficam horrorizadas com aquilo, todo mundo começa a ficar com medo da mulher, e o padre dá uma explicação. Vocês assustaram tanto a mulher, vocês botaram tanto medo nela, que ela teve um tipo de catalepsia, um negócio aí na saúde dela, que ela ficou toda torta, toda travada. A culpa é de vocês. A história vai seguir em frente, então, a partir daí, com a Janet, a entortada, andando pela vizinhança, e os boatos de que ela nunca mais falou o nome de Deus. Nunca mais. Sinistro. E para piorar, começam uns relatos estranhos pela vizinhança de que estão vendo um homem preto andando pela floresta, andando de noite pela vizinhança, andando no meio da neblina, andando no meio das árvores. De acordo com o que está escrito, tanto a tradução quanto a escrita original, a Black Man, um homem preto. Aí fica ao critério da pessoa se é um homem negro comum ou se é realmente um homem preto, uma figura estranha, mas preta, um preto esquisito, todo de preto. Fica essa dualidade aí que a barreira da língua não consegue transpor, né, gente? A gente não sabe. Mas creio eu que a intenção do Robert Louis Stevenson era realmente falar um homem preto mesmo, não de negro, mas preto sombrio, preto por inteiro, preto esquisito. Tanto é que eles nunca descrevem a roupa, nunca descrevem o cabelo, nunca descrevem a cor da pele, só fala que é homem preto. Fica esquisito aí, né? É uma clara referência ao diabo, né?
porque em algumas passagens antigas, referências antigas, diziam que o diabo era um homem preto e tudo mais. Aí fica também aquele negócio de será que é referência, que é resquício do racismo da época? Será? Então, tem toda essa discussão que eu não vou entrar aqui, porque aqui a gente tá para poder conversar sobre a história. Acontece que esse homem preto tá andando por toda a vizinhança ali de forma esquisita. Quando ele aparece andando, a Janet não aparece. Quando a Janet aparece andando, o homem preto não aparece. Fica essa dúvida estranha aí. Então, a história vai seguir em frente e a partir daí eu não conto mais nada, porque é um conto bem curto. Deixa eu ver aqui. Carmen Parma. Olha aí pra vocês verem, gente. Tem 15 páginas. É um conto bem curtinho. É um conto bem rápido de ler. Não tão rápido assim, porque é um conto que você precisa de bastante atenção na leitura. Uma leitura mais devagar, mais atenta, pelo modo como ele foi escrito. Essa linguagem toda travada, né? Essa linguagem toda cheia de sotaque, de maneirismo aqui, que o Robert Louis Stevenson escreveu, é uma linguagem que você precisa de bastante atenção, bastante concentração, porque senão se dispersa, senão você não entende, você não pesca as nuances que o conto tem aqui e ali. E, gente, é um conto muito bom. É um conto, assim, muito climático. Parece que você está escutando um caos do interiorzão, à beira assim do fogão de lenha, de noite, no meio do mato. Porque eu falo isso, porque, pra quem não sabe, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, né? Eu moro em Minas Gerais, no interiorzão de Minas Gerais. E aqui, até hoje, tem muito esse costume, principalmente as pessoas mais velhas, de contar causos assombrosos na roça, no meio do mato, de noite, só com o fogão a lenha aceso, a iluminação só do fogão a lenha, e eles contam com todo aquele dialeto deles, né? Se eu tenho sotaque, imagina esse pessoal mais antigo, né? E conta aquela história, você vai entrando no clima, você vai ficando apreensivo, você vai ficando com os dedos roendo ali. E isso aqui é bem essa mesma pegada também. É uma história, assim, muito boa de ler, é uma história bastante misteriosa, é uma história bastante, assim, sabe, você fica ansioso com o que vai acontecer. E o final, gente, que final é esse? Que é aquilo? Povo do céu. Quem já leu me fala aí, o que vocês acharam do final? É muito bom. É muito legal, gente. Eu adorei. Extremamente bem escrito. Robert Louis Stevenson é um cara muito bom escritor. O cara era magistral. E eu amei esse conto. Então, gente, fica a dica aí. Essa edição, como eu disse, é uma edição da Dark Side Books, né? Bonitona, eu gostei demais. Então dá para poder encontrar facilmente aí à venda. Se eu não me engano, ela foi publicada esse ano mesmo, de 2020. Eu acho que essa edição saiu nesse ano de 2020. Não, 2019. Eu pensei que era 2020, mas 2019. Isso mesmo. Mas tá à venda ainda. Acha em qualquer loja digital, qualquer livraria digital, qualquer livraria física. Você acha isso aqui. Tá fácil de encontrar. E é um conto muito bom, então fica a dica aí para esse nosso mês do Halloween. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí. E até o nosso próximo vídeo amanhã, às 23h59, no nosso próximo vídeo do mês do Halloween. Então, tchau, tchau, povo.